No interior esquecido do Paraná, encoberta por matagal alto e árvores que cresceram sobre os trilhos, existe uma estação de trem que parece ter congelado no tempo. Construída em 1942 e desativada misteriosamente em 1975, a estação ferroviária de Santa Albina foi, por décadas, o coração pulsante de um vilarejo que hoje praticamente não existe mais. O mais intrigante, no entanto, não é o seu silêncio, mas os sons que ainda ecoam por dentro, como se os trens continuassem a passar por ela, embora os trilhos terminem abruptamente num barranco tomado pelo mato. Pouco se sabe sobre o que aconteceu naquela estação. As autoridades alegaram, na época, um acidente com um comboio de carga, mas os arquivos sumiram, os jornais locais deixaram de cobrir o caso e os antigos moradores... Bem, poucos ainda estão vivos para contar, mas os que estão evitam o assunto. Quando criança, ouvi minha avó dizer que a estação foi lacrada porque nunca parava de funcionar, mesmo depois que o último trem partiu. Aquilo ficou na minha mente por anos, até que resolvi investigar por conta própria. Minha intenção era gravar uma simples exploração para o meu canal. Levei câmeras, lanternas, gravadores, drone e um amigo para me acompanhar, o Gustavo. Chegamos numa manhã cinzenta de inverno, o céu carregado de nuvens baixas que pareciam pesar sobre a paisagem. A estrada de terra até a estação estava esburacada, quase inacessível, e o ar tinha um cheiro estranho, úmido, como de ferrugem e madeira podre. A primeira visão da estação foi assustadora. Uma estrutura de madeira escura com detalhes de ferro retorcido, janelas com tábuas improvisadas, uma placa enferrujada onde mal se lia o nome Santa Albina. Era como se o tempo tivesse desistido de tocá-la, mas a energia do lugar ainda estivesse vibrando ali, sufocada, presa. Andamos em volta do prédio por quase 20 minutos antes de acharmos uma brecha por onde entrar. A lateral do depósito de bagagens estava com as dobradiças soltas e bastou forçar um pouco para abrir. Antes disso, no entanto, exploramos o entorno. O mato já dominava o pátio principal, mas ainda era possível ver a plataforma de pedra e o trilho dividido em dois sentidos. Uma antiga locomotiva enferrujada permanecia ali, imóvel, como uma sentinela esquecida. Registramos tudo em vídeo: bancos partidos, o sino da estação coberto de limo e o relógio parado às 14h47. O mesmo horário que constava em todos os relatos antigos que consegui resgatar em fóruns e jornais antigos digitalizados. O mais estranho, porém, foi ouvir, enquanto gravávamos, um som abafado vindo de dentro da estação. Um apito de trem, não alto, não claro, mas presente. Parei imediatamente e olhei para Gustavo, que também havia escutado. "Você ouviu isso?" Perguntei, com a voz já mais baixa, como se não quisesse perturbar algo. Ele apenas assentiu com a cabeça. Entramos. A porta da lateral cedeu com um rangido seco e uma onda de ar frio nos atingiu, como se tivéssemos invadido um lugar selado há muito tempo. Dentro, o cenário era ainda mais desconcertante. Tudo permanecia como se alguém ainda trabalhasse ali. Cadernos sobre a mesa do bilheteiro, um casaco pendurado no cabide, um jornal datado de 11 de junho de 1975, dobrado sobre a cadeira da sala de espera, e o relógio de parede ainda parado em 14h47. Cada passo que dávamos fazia as tábuas do chão gemerem, e a sensação de estarmos sendo observados era constante. Um dos primeiros objetos que me chamou a atenção foi um bilhete de passagem ainda preenchido com caneta azul, com destino à cidade de Lages, Santa Catarina, para o trem 407. Isso por si só não teria importância se não fosse pelo detalhe. Aquele trem, segundo os registros, nunca chegou ao destino. Desapareceu com toda a composição e 28 passageiros. As investigações foram encerradas abruptamente. As famílias nunca receberam explicações. Coloquei o bilhete na bolsa e segui explorando com Gustavo. Encontramos a sala do chefe da estação, onde havia um rádio de comunicação antigo ainda plugado à tomada.
aparentemente sem energia, mas com um leve zumbido que indicava corrente fraca. Nesse momento, ouvimos algo novamente, um som metálico, como engrenagens sendo acionadas vindo da direção da plataforma. Corremos até lá com as câmeras ligadas, e o que vimos nos fez congelar. A locomotiva enferrujada, que antes estava imóvel, havia se movido. Poucos centímetros, mas o suficiente para deixar marcas no chão. Não havia trilho inteiro, não havia força ou impulso visível que justificasse aquilo. Gustavo começou a filmar compulsivamente. Eu, tremendo, aproximei-me da cabine da locomotiva. E juro, não foi imaginação, o painel acendeu por um segundo. Um brilho fraco, amarelo, vindo de uma lâmpada rachada. E então, do alto dos alto-falantes enferrujados da estação, ouvimos uma frase que nenhum de nós jamais esqueceria. Senhores passageiros, embarque imediato. O trem 407 partirá em instantes. Mas o mais arrepiante é que aquela mesma frase foi relatada por 3 moradores diferentes nos anos 80 e registrada num dossiê que encontrei no arquivo morto da prefeitura. E todos eles disseram ter ouvido essa mensagem, às 14h47. Aquela voz nos alto-falantes soando do nada, repetindo a mensagem sobre o trem 407, foi o ponto de ruptura entre a realidade e o absurdo. Eu e Gustavo não trocamos palavra por quase 2 minutos. Apenas nos encaramos como quem compartilha um segredo pesado demais. Quando voltamos a andar, o som cessou, como se estivesse nos testando. Decidimos vasculhar cada cômodo da estação, mesmo com os nervos em frangalhos. Começamos pela sala de bagagens, onde encontramos várias malas antigas empilhadas e cobertas por panos úmidos. Algumas estavam trancadas, mas uma delas se abriu com facilidade. Dentro, roupas dobradas com cuidado, um álbum de fotografias e um par de sapatinhos infantis. O mais estranho, os objetos estavam secos, limpos, como se tivessem sido guardados naquela manhã. Nas fotografias, rostos sorridentes que pareciam nos seguir com os olhos. Um casal jovem com uma criança no colo, todos com roupas da década de 70. No verso de uma das fotos, a inscrição: Estação Santa Albina, junho de 1975, nosso último embarque. Aquela frase, junto da data, coincidindo com o último registro oficial do trem 407, deixou o clima ainda mais pesado. Gustavo começou a questionar se não estávamos sendo alvo de algum tipo de pegadinha ou encenação. Mas quem faria algo assim, num lugar remoto, abandonado e sem energia elétrica? Continuamos explorando até a sala de rádio, onde achamos um caderno de anotações parcialmente queimado. As primeiras páginas traziam registros comuns de partidas e chegadas, mas nas últimas linhas a caligrafia ficava tremida, confusa e repetia frases como: ele não desceu do trem, ele ficou aqui, o maquinista não responde mais. O último registro era datado de 12 de junho de 1975, um dia após a suposta última partida. Um detalhe curioso me chamou a atenção. Os registros começam a usar pronomes na terceira pessoa do singular de forma obsessiva. Ele caminha pelos trilhos à noite, ele não nos deixa partir. Ele conhece cada centímetro dessa estação. Mas quem era ele? Um passageiro? Um funcionário? Um ser que ninguém entendia? Mais tarde, aquele caderno desapareceria da mochila onde o colocamos, sem explicação. Seguimos para a parte mais escura da estação, os dormitórios dos funcionários. A entrada estava parcialmente bloqueada por estantes caídas, como se alguém tivesse tentado impedir o acesso. Forçamos passagem e o que vimos ali foi ainda mais inquietante. 3 camas, todas ainda forradas, lençóis impecáveis, um rádio portátil com as pilhas removidas, mas emitindo um chiado constante, e o que parecia ser um crucifixo pendurado de cabeça para baixo sobre uma das camas. No criado mudo, um livro de orações com várias páginas arrancadas e uma carta escrita à mão. Ele vem toda madrugada, mesmo depois de tudo parar.
Não adianta se esconder. Ele sabe que ainda estamos aqui. Nesse ponto, Gustavo começou a sugerir que abandonássemos a gravação. Já temos material demais. Isso aqui está passando dos limites, ele disse. Mas eu sentia que havia algo além. Algo que queria ser descoberto. Algo que, de certa forma, me puxava. O relógio da estação, em silêncio absoluto, voltou a emitir um leve tic-tac. Olhei no visor da câmera. 14h44. O tempo, ali dentro, parecia ter vida própria. Saímos dos dormitórios em silêncio e seguimos para os fundos da estação, onde ficava a antiga sala de manutenção. No chão, encontramos rastros de lama fresca. Não chovia há dias. Os rastros iam até uma porta trancada com correntes. Atrás dela, apenas silêncio. Mas ao encostar o ouvido, juro que ouvi um lamento, um choro muito baixo, repetido em intervalos quase rítmicos, como o de uma criança tentando dormir. Tentamos registrar com o microfone direcional, mas o áudio gravado veio corrompido. A única coisa que ficou foi um ruído contínuo, semelhante ao som de um apito de trem em frequência baixa. Nesse momento, nosso drone, que estava posicionado sobre o prédio, caiu repentinamente. Corremos para fora. A luz natural estava sumindo, mesmo que ainda fosse 3 da tarde. O céu havia escurecido num tom cinza opaco, como se a própria atmosfera quisesse engolir a estação. O drone caiu a poucos metros do teto e estava completamente sem bateria, mesmo após sairmos com ele 100% carregado. Voltamos para dentro para pegar nossas coisas e dar o dia como encerrado. Mas foi quando atravessávamos o saguão que a estação decidiu nos mostrar que ainda não tínhamos visto nada. As luzes se acenderam, todas ao mesmo tempo. As mesmas lâmpadas quebradas, rachadas, com fios expostos, agora iluminavam o corredor com um brilho amarelado e pulsante. E o sino da estação tocou. 1, 2, 3 vezes. Parou. Tocou mais uma vez. Era o código do trem de chegada, o que era impossível. A estação não tinha mais energia. Estávamos longe de qualquer rede elétrica. As baterias que usávamos estavam descarregando mais rápido que o normal. E o ar estava frio, muito mais frio que antes. Me aproximei do guichê e atrás dele havia algo que não estava lá antes. Uma fotografia em preto e branco, com a mesma criança da mala, agora sozinha, olhando para a câmera com uma expressão vazia. No canto da imagem, um borrão escuro. Ao ampliar depois com muito esforço, perceberíamos que o borrão parecia a silhueta de alguém em uniforme de maquinista, parado na porta do trem, olhando para a câmera. Mas essa parte da foto estava rasgada, como se alguém tivesse tentado apagar aquilo do registro. As paredes da estação começaram a estalar como se quisessem se mover. Então, de algum lugar perto do antigo banheiro masculino, ouvimos a mesma voz de antes, agora mais baixa, mais próxima, mais nítida. O trem 407 está pronto para o embarque. Última chamada. Mas não havia ninguém lá. E a porta do banheiro estava entreaberta, com uma luz acesa lá dentro. A luz vinda de dentro do banheiro masculino era amarelada e trêmula, como a de uma vela ou de uma lâmpada prestes a queimar. O mais estranho era que não havia ligação elétrica funcional naquele setor da estação, e nós mesmos tínhamos verificado isso algumas horas antes. Gustavo hesitou em entrar, mas eu já estava tão imerso naquela atmosfera surreal que o medo parecia anestesiado, como se meu corpo fosse levado por uma força externa, uma compulsão silenciosa que me empurrava para dentro. Abri a porta devagar e o som das dobradiças ecoou como um grito abafado entre as paredes frias. A primeira coisa que senti foi o cheiro, um aroma que misturava poeira antiga, urina seca e algo mais, como incenso queimado há dias. A luz vinha de uma lâmpada pendurada no teto, balançando levemente, mesmo sem vento. O interior era simples. 3 cabines, um espelho rachado acima da pia enferrujada e uma torneira de onde escorria uma gota a cada 2 segundos. Ping, ping, ping. O som era hipnótico, mas o que realmente chamou minha atenção foi o espelho.
Não porque refletia algo estranho, mas porque não refletia nada. Nem eu, nem Gustavo. Era como se não estivéssemos ali. Encostei o dedo no vidro. Era sólido, frio, mas vazio. E ao toque, ele estalou como gelo quebrando, e uma fissura se abriu bem no centro. Gustavo chamou minha atenção para a cabine da direita, que estava trancada. A luz parecia emanar debaixo da porta. Nos abaixamos para olhar por baixo e vimos pés. Mas não eram pés calçados. Eram descalços, pálidos, imundos e imóveis. Como se alguém estivesse ali parado há horas ou dias. Batemos na porta, primeiro devagar, depois com mais força. Nenhuma resposta. A maçaneta se recusava a girar. Foi quando decidimos sair e tentar esquecer o que tínhamos visto. Ao virar as costas, ouvimos o barulho da tranca sendo puxada. A porta abriu sozinha, devagar. O banheiro estava vazio. Nenhum sinal de pés, nenhuma luz. Tudo voltou à escuridão. E o espelho agora mostrava nosso reflexo normalmente. Saímos dali quase correndo e voltamos ao saguão central. Mas ao passarmos por ele, algo parecia diferente. As malas que antes estavam empilhadas no canto, agora estavam espalhadas pelo chão. Havia passos na poeira, pequenos como de criança, indo e voltando do guichê. E mais perturbador, uma voz fina, infantil, começou a cantarolar. Algo como uma cantiga antiga, fora de ritmo, sussurrada de muito perto, mesmo que não houvesse ninguém. O trenzinho vem buscar você. Quem não embarcar vai desaparecer. A canção se repetia em loop, cada vez mais distorcida, até sumir como se fosse engolida pelo prédio. A estação começava a agir sozinha, não como uma casa assombrada tradicional, mas como um organismo, um ser consciente que nos estudava, nos testava e nos manipulava pouco a pouco. Cada sala que voltávamos a visitar estava diferente. A cozinha do antigo refeitório, que antes estava vazia, agora tinha talheres sobre a mesa. Uma xícara com café ainda quente, soltando vapor. E um prato com um pedaço de pão mordido. Verificamos as câmeras. Nada registrou o momento em que aquilo apareceu. E, no entanto, estava ali. Ao lado do prato, uma foto nova. A mesma família de antes, mas agora sem o pai. A mãe segurava a criança sozinha e o olhar dela parecia diferente, como se soubesse que estava sendo observada, como se esperasse algo. Gustavo começou a se sentir mal. Náuseas, tremores, visão turva. Pediu para ir até o carro descansar. Eu o acompanhei até a entrada e, enquanto ele caminhava pelo mato, de volta à estrada de terra, olhei para o relógio da estação. 14h47. De novo, olhei para o céu. Estava escuro como se fosse fim de tarde, mas meu relógio de pulso marcava 11h32 da manhã. O tempo não fazia mais sentido ali dentro. Voltei sozinho, com a câmera na mão. Decidi ir até a cabine do maquinista da locomotiva enferrujada. Algo naquele trem me chamava. A porta estava aberta. O interior estava absurdamente bem conservado, diferente do exterior. Alavancas limpas, botões intactos, bancos cobertos apenas por uma leve camada de poeira. Sobre o painel, uma prancheta com várias folhas. Escalas de viagem, todas com o mesmo destino, Lages, SC, e o mesmo horário, partida às 14h47. A última página tinha uma frase escrita em letras maiúsculas: último embarque, não atrase. Nesse momento, ouvi passos sobre o teto da cabine. Alguém caminhava ali em cima. Subi pela escada lateral para verificar. Nada. Apenas o vento batendo no mato alto. Quando voltei ao chão, a locomotiva parecia mais quente, como se tivesse sido ligada há pouco tempo. Voltei ao prédio principal e encontrei Gustavo pálido, suando frio, sentado num dos bancos. Ele tremia e dizia frases desconexas. Eles estão no trem. Eles nunca desceram. O trem nunca chegou. Tentei acalmá-lo, mas ele me agarrou pelo braço com força e apontou para a entrada do saguão. Lá parado entre as sombras estava alguém. Um homem alto, de chapéu, com uniforme de maquinista antigo.
Ele não se movia, não falava, apenas observava. E então, como se fosse feito de poeira, ele simplesmente se desfez. Um sopro e sumiu. Gustavo saiu correndo dali e não quis mais voltar. Eu fiquei. Eu precisava entender. Eu precisava ver até onde aquilo ia. A estação, agora, parecia mais viva do que nunca. Como se, a cada resposta que eu procurava, ela me entregasse outra pergunta. Como se ela quisesse contar sua história, mas em seus próprios termos, no seu próprio tempo. E esse tempo, definitivamente, não era o nosso. Gustavo já estava com a mochila nas costas, tremendo, os olhos vermelhos de medo e exaustão, quando finalmente disse em voz baixa: "Me desculpa, mas eu não consigo mais ficar aqui." E não o culpei. Depois de tudo que vimos, ou vivemos naquela estação, o mais racional seria ir embora mesmo. Mas eu fiquei. Algo me dizia que ainda faltava a parte mais importante daquela história. Prometi enviar as imagens depois, e vi quando ele se afastou apressado pela estrada de terra, entrando no carro e desaparecendo entre as árvores. O silêncio que ficou após sua partida era quase sólido, como se eu tivesse atravessado uma barreira invisível e agora estivesse, de fato, dentro da estação. E não apenas fisicamente. Coloquei as câmeras para recarregar usando baterias reservas e posicionei uma delas voltada para o guichê, onde as manifestações haviam sido mais intensas. A luz do dia já começava a mudar de tom, mas não por causa da hora. O relógio do meu celular marcava 13h02, mas o ambiente parecia 17 horas, com sombras alongadas e um frio crescente, apesar do clima externo ser ameno. Caminhei novamente até a sala da chefia da estação, agora sozinho, e algo havia mudado. O rádio antigo, antes em silêncio, estava ligado, mas não transmitia música nem chiado, transmitia vozes. Conversas abafadas, rápidas, como se dezenas de pessoas estivessem falando ao mesmo tempo, sobrepondo-se como uma multidão em pânico. Cheguei mais perto e reconheci frases como: "Ele ainda está lá. Não feche a porta. Estamos presos nesse horário. Não deixe embarcar de novo." Quando toquei no rádio, ele se calou instantaneamente. O silêncio que se seguiu pareceu gritar dentro da minha cabeça. Olhei pela janela e vi novamente algo que não deveria estar ali. Pessoas. 3 silhuetas na plataforma. Um homem de chapéu, uma mulher segurando uma criança e mais atrás, um adolescente. Todos parados, olhando na direção da locomotiva. Corri até lá, mas ao chegar não havia ninguém. Apenas as marcas de passos no pó que cobria o chão da plataforma. Era como se a estação estivesse me mostrando pedaços de memória, fragmentos de um momento que ficou preso no tempo, esperando alguém capaz de reconstruí-lo. Entrei na cabine do maquinista outra vez, e ao tocar nos botões do painel, ouvi novamente a voz pelos alto-falantes: "Senhores passageiros, atenção! Partida em 3 minutos. Última chamada." Mas não havia trem em movimento. O apito soou, mas nenhum comboio se aproximava. Aquilo era apenas um eco do passado, ou era um anúncio de algo prestes a recomeçar. Voltei para dentro e montei meu equipamento de pernoite na sala de espera, o lugar mais amplo e onde a maioria dos fenômenos pareciam convergir. Perto das 18 horas. Pelo horário do meu celular, pois o relógio da estação continuava parado em 14h47. O frio aumentou repentinamente. A temperatura caiu mais de 10 graus em minutos. E então, as luzes voltaram a piscar, uma a uma. Mas agora de forma ordenada, como se estivessem seguindo um padrão, uma sequência. Registrei tudo em vídeo, tentando manter a calma. A câmera apontada para o guichê começou a captar algo bizarro. Um vulto, escuro, sem forma exata, movendo-se de um lado para outro, aparecendo e desaparecendo, como se estivesse tentando se formar, se materializar. Mas o mais estranho veio depois. A câmera gravou o momento exato em que o relógio da parede, parado há décadas, começou a se mover sozinho.
Primeiro os minutos, depois as horas. Ele girava de forma invertida, voltando no tempo, e ao parar, estava novamente em 14h47, mas com os ponteiros trêmulos, como se resistissem a ficar ali. Ouvi então passos atrás de mim. Não tinha ninguém, mas os passos se aproximavam e vinham do teto. Corri até o andar superior, que antes parecia inacessível, com a escada de madeira apodrecida. Mas agora a escada estava firme, como nova. Subi com o coração disparado. E lá em cima encontrei um corredor longo, com portas de madeira nos dois lados, como se o segundo andar fosse antigamente um alojamento ou hotel improvisado. A primeira porta estava aberta. Dentro, um quarto simples, com cama de ferro, mesa, uma vela consumida até a metade e um livro, um diário. Ao abrir, percebi que era de alguém chamado Silas. O nome aparecia na contracapa. E ao folhear as páginas, entendi que era o diário do antigo chefe da estação, datado de 1975. As primeiras páginas falavam sobre rotina, trens, passageiros, mas as últimas eram pura loucura. Ele embarcou sem bilhete, disse que voltava para buscar o que havia deixado. Não falou mais nada, só sentou e esperou. Mas quando chegamos ao fim da linha, ninguém o viu sair. Desde então, ele aparece toda noite. Diz que o trem ainda não partiu. Tentamos encerrar os serviços, mas sempre recomeça. O apito soa sozinho. As malas reaparecem. Os bilhetes são impressos sem ninguém por perto. Estamos todos presos em 14h47. Eu não conseguia respirar direito enquanto lia. Era como se as palavras saltassem da página e entrassem na minha cabeça, como uma confissão antiga que agora procurava um novo mensageiro. Saí do quarto, mas o corredor parecia mais longo. As portas que antes estavam fechadas agora estavam entreabertas. E eu sabia instintivamente que alguém, ou algo, esperava em cada uma delas. Decidi descer. Mas a escada havia desaparecido. No lugar, apenas parede. Um pânico real me atingiu naquele momento. Eu estava preso no segundo andar de uma estação abandonada, onde o tempo se recusava a seguir em frente. Comecei a bater nas tábuas, gritar, mas o som parecia ser absorvido pelo ar. Foi então que uma porta no fim do corredor se abriu sozinha. E uma luz forte saiu de dentro. Uma luz amarelada, quente, pulsante, como a de uma locomotiva antiga prestes a partir. A voz ecoou novamente, mas dessa vez não era pelos alto-falantes. Era dentro da minha cabeça. Você viu demais. Agora precisa escolher, embarcar ou esquecer. Diante daquela porta aberta e da luz dourada pulsante que escapava de dentro dela como o sopro morno de uma fornalha viva, minhas pernas tremiam, mas não por medo. Era como se o tempo ao meu redor estivesse se dobrando, distorcendo meu senso de direção e lógica. A voz que ecoou dentro da minha mente, embarcar ou esquecer, parecia vir de um lugar mais antigo do que a própria estação. Era uma ordem, não um convite. Por um instante, considerei entrar, atravessar aquela porta iluminada, descobrir o que havia por trás do que parecia ser o coração pulsante da estação. Mas um instinto profundo, talvez ancestral, me impediu. Recuei 2 passos e, nesse exato momento, a luz se apagou como se nunca tivesse existido. A porta se fechou com violência e todo o andar superior mergulhou numa escuridão absoluta. Girei sobre os calcanhares e vi que a escada havia reaparecido, como se a estação tivesse mudado de ideia, me testado ou apenas jogado comigo. Desci correndo. Cada degrau parecia ranger como um grito antigo. Quando alcancei o saguão novamente, algo estava diferente. Tudo. As malas, antes espalhadas, estavam organizadas ao lado da bilheteria. As cadeiras da sala de espera estavam ocupadas por silhuetas imóveis, estáticas, sem rosto, como sombras esperando por algo que nunca vem. Congelado, observei em silêncio. Nenhuma daquelas figuras se movia, mas todas pareciam voltadas para a grande porta da frente. E então, ao fundo, ouvi o sino da estação tocar novamente. 3 badaladas. Depois, silêncio.
e a porta da frente se abriu sozinha. Corri para fora, tropeçando nos degraus, e caí sobre os trilhos cobertos por folhas secas e ferrugem. Mas quando levantei a cabeça, o mundo lá fora não era mais o mesmo. A vegetação parecia mais jovem, as árvores menores, o céu de um azul antigo, sem poluição. E ao longe vi casas que não existiam mais. Era como se eu tivesse saído da estação e voltado no tempo. Um homem de terno bege passava empurrando uma bicicleta. Uma senhora com lenço na cabeça carregava uma sacola de pão. Pessoas simples vivendo uma vida comum. Em 1975. Sim, eu estava ali, no passado, ou no que a estação queria me mostrar. Atravessei a estrada de terra, tentando falar com eles, mas ninguém me via, ninguém me ouvia. Era um fantasma dentro da memória do lugar, até que o trem chegou. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu ouvi o som real, forte, estrondoso de uma locomotiva se aproximando. Olhei para os trilhos e vi a silhueta preta do trem 407, surgindo entre as árvores, soltando fumaça branca e assobiando alto, com uma presença quase sagrada. Ele parou diante da plataforma. As portas se abriram e os passageiros desceram. Reconheci rostos das fotos. A mulher com a criança, o adolescente. Todos desciam calados, com expressões de incerteza, mas nenhum olhava para mim. Um por um se dispersaram. Mas uma figura permaneceu. O maquinista, alto, pálido, com olhos escuros demais para serem humanos. Ele olhou direto para mim e falou, com a boca, com a mente. Eu não sei. Você ainda não entendeu? Ninguém saiu daquele trem. Ele então virou-se e voltou para dentro da locomotiva. A porta se fechou e o trem partiu. Mas ele não foi para frente. Ele desapareceu como poeira sendo sugada por uma ventania silenciosa. Pisquei e estava de volta ao presente, ao agora, mas não na mesma posição. Eu estava dentro da estação novamente, no mesmo banco em que sentei horas antes, quando Gustavo saiu. A câmera na minha frente mostrava o tempo, 14h46. E então, como se fosse uma coreografia maldita, o ponteiro avançou. 14h47. Tudo recomeçou. O apito do trem, a voz nos alto-falantes, as luzes piscando, o ciclo se repetindo. E foi ali que percebi. Eu não estava mais apenas visitando um lugar amaldiçoado. Eu fazia parte dele. A estação havia me escolhido. Ela precisava de alguém para lembrar, alguém para registrar, alguém para carregar a história adiante. Levantei com as mãos suadas e corri até o refeitório. A comida na mesa ainda estava quente, a xícara de café cheia. Tudo igual, exatamente como horas atrás. Mas desta vez, ao lado do prato, havia um novo bilhete. Um bilhete com o meu nome, escrito à mão, com tinta azul. Sua vez, trem 407, vaga confirmada. Tremendo, peguei o papel e virei de costas. E lá estava ele, o maquinista, no meio do corredor, olhando para mim. Só que desta vez, ele sorriu. E atrás dele, as sombras dos outros passageiros começaram a surgir, um a um, todos com olhos vazios, mas fixos em mim, como se soubessem o que viria a seguir, como se estivessem esperando. E naquele momento entendi. Não importava quantas vezes eu tentasse fugir, a estação estava viva e ela queria que eu partisse ou que ficasse para sempre. Por mais que eu tentasse convencer minha mente de que tudo aquilo era um sonho, um colapso nervoso ou uma projeção do meu subconsciente, nada explicava o que estava diante de mim com tanta nitidez. O maquinista parado no fim do corredor, o bilhete com o meu nome em mãos e dezenas de sombras de passageiros emergindo lentamente das paredes como se sempre tivessem estado ali. Não eram fantasmas comuns. Eles não choravam, não gritavam, não pediam ajuda, apenas esperavam. Em silêncio, como se eu fosse o último a chegar. Um deles, uma senhora de cabelos grisalhos e vestido floral, chegou perto de mim e segurou meu pulso. O toque era frio, mas firme. E ao me encarar, seus olhos, totalmente pretos, revelavam não dor,
mas alívio, como se minha presença ali completasse algo inacabado. A estação parecia tremer levemente, como se vibrasse de excitação ou alívio. E então, uma voz feminina ecoou pelo saguão, sem boca, sem origem. Todos a bordo, a partida é agora. Aquilo me tirou do transe e eu corri até a sala de controle, onde o diário de Silas ainda estava sobre a mesa. Revirei as páginas até encontrar algo que me fizesse entender. E encontrei um trecho, escrito com letras tortas, quase rasgadas de tanto pressionar a caneta. Não é o trem que está preso, é o maquinista. Ele embarcou com os mortos e agora, a cada década, precisa levar novos nomes. A estação cumpre seu papel. Ela observa, ela seleciona. Senti as pernas fraquejarem. Então era isso. O trem 407 era apenas a aparência, a forma. Mas o que realmente existia era um ciclo de colheita. Um intervalo de tempo onde a estação se reabria, sussurrava, atraía. E alguém era chamado. Alguém como eu. As luzes começaram a piscar de novo. O relógio se partiu ao meio, como se o tempo já não fizesse mais sentido, e as portas da frente se abriram sozinhas. Saí, com o diário em mãos, e vi o trem parado na plataforma. Sim, ele estava lá. Enorme, negro, imponente, soltando vapor que dançava como cortinas vivas. Os vagões tinham janelas embaçadas, mas pude ver rostos colados ao vidro, olhando para mim, não com desespero, mas com esperança. Subi os degraus da plataforma e parei diante da porta aberta do primeiro vagão. O maquinista, de pé ao lado, estendeu a mão. Não disse nada, apenas aguardava. "Por que eu?" perguntei. E ele respondeu sem mover os lábios. "Porque você viu, porque você escutou, porque você ficou." Olhei para o interior do vagão, poltronas antigas, corredores estreitos, luz amarelada, mas havia algo de errado com o espaço. Ele se estendia mais do que deveria, como se não tivesse fim. E ao fundo, sons, risos de criança, choros abafados, orações, tudo misturado. Dei um passo para trás e ele não reagiu, apenas me observou, imóvel. Desci da plataforma correndo, decidido a fugir dali a qualquer custo. Cruzei o mato, passei pelo trilho partido, cheguei até a estrada de terra. Mas o caminho não acabava. Por mais que eu corresse, tropeçasse, me arranhasse nos galhos, eu nunca saía do mesmo lugar. Era como se eu estivesse dentro de um laço, de um nó do tempo e do espaço. Quando voltei os olhos para trás, a estação ainda estava ali, sempre à mesma distância, sempre no mesmo ângulo. Entendi naquele momento que a estação havia me absorvido, não fisicamente, mas espiritualmente. E que minha única saída era enfrentar a verdade, seguir até o fim da história, mesmo que isso custasse tudo. Voltei. Desta vez, não corri. Entrei na estação com passos firmes. Os passageiros agora estavam todos reunidos no saguão. Alguns me acenavam, outros apenas me olhavam, com expressão de reconhecimento, como se eu fosse esperado. O maquinista apareceu novamente, desta vez vindo de dentro da estação, não do trem. E em suas mãos, algo novo, uma pequena caixa de madeira, com entalhes delicados. Ele a colocou sobre o balcão do guichê. "Abra", disse, e eu obedeci. Dentro havia um objeto que me arrepiou por inteiro, uma filmadora antiga, mas era a mesma marca e modelo da minha. Quando a peguei, ela ligou sozinha, e no visor vi uma imagem, eu mesmo entrando na estação, filmando, sorrindo, olhando para a câmera. Mas não era o vídeo do início do dia, era outro, em preto e branco, com interferências. E atrás de mim, no vídeo, estavam todos os passageiros, sempre lá, mesmo que eu não os visse, me observando, gravando comigo. Ao desligar a filmadora, percebi que em minha bolsa estavam imagens que não recordava ter feito. Fotos da plataforma, do interior do trem, de mim dormindo na sala de espera. Mas quem tirou? Eu ou a estação? Uma das fotos especialmente me congelou. Eu, ao lado do maquinista, sorrindo, com o bilhete na mão. Mas esse momento ainda não havia acontecido. Pelo menos,
não naquela linha temporal. Sentei no banco central da estação. Os passageiros começaram a embarcar, um a um, em silêncio, sem pressa, como se soubessem que o destino já estava traçado. Olhei novamente para o diário de Silas. As últimas palavras agora estavam escritas em letras vermelhas. A estação escolhe um novo vigia. Alguém precisa contar a história. Alguém precisa lembrar. Era isso? Eu era o novo guardião? Um elo entre o mundo de fora e o ciclo da estação? Ou seria apenas mais um nome na lista? O apito do trem soou forte. E pela primeira vez, me senti prestes a desaparecer. O apito do trem soou pela terceira vez, longo e arrastado, como um chamado vindo das profundezas de algo que não pertence mais ao mundo dos vivos. A locomotiva tremia levemente sobre os trilhos, mas não havia motor funcionando, nem combustão visível. Era como se fosse movida apenas por memória e intenção. Os passageiros subiam em silêncio, um por um, atravessando a plataforma como se estivessem atravessando um portal, sem medo, sem pressa, com os olhos fixos em algo que eu ainda não conseguia ver. Sentei no banco da sala de espera, com o diário de Silas ainda nas mãos, e minha mente fervilhava de perguntas. Quem eram aquelas pessoas? Por que pareciam em paz? E, acima de tudo, o que acontecia depois do embarque? O maquinista me observava do outro lado da estação, imóvel, mas não indiferente. Era como se aguardasse minha decisão final, respeitando o tempo necessário para que eu compreendesse o que estava prestes a acontecer. Foi então que a estação mudou. As paredes começaram a se expandir como um pulmão respirando. As portas se moveram sozinhas, revelando novos cômodos, passagens secretas, corredores que não existiam antes. Levantei e comecei a caminhar por essas novas áreas, guiado por um instinto estranho. Passei por uma sala com dezenas de relógios parados, todos marcando 14h47. Em outra, uma fila interminável de bancos escolares com cadernos abertos e nomes rabiscados nas capas. Nomes comuns, mas com datas ao lado, todas entre 1950 e 1975. A cada sala, eu via fragmentos de vidas congeladas, fotos rasgadas, brinquedos quebrados, alianças, retratos de famílias desaparecidas. Era como se a estação arquivasse pedaços de todas as pessoas que por ali passaram. Um museu do silêncio. Quando entrei em uma sala circular, com espelhos em todas as paredes, vi algo que me fez recuar com um nó na garganta, meu próprio reflexo. Mas não apenas eu, como estava naquele momento. Eu, em vários momentos da vida. Criança, adolescente, sorrindo com amigos, chorando sozinho, dormindo. Imagens de mim que eu jamais fotografei. Como se a estação tivesse me observado desde sempre. No centro da sala, havia uma cadeira de madeira com um envelope em cima. Peguei e abri. Dentro, um bilhete simples. Aqueles que resistem ficam presos. Aqueles que embarcam se libertam. Era mentira? Era verdade? Voltei ao corredor principal, com passos lentos. A estação parecia cada vez maior, como se ganhasse espaço conforme eu aceitava sua existência. Mas ao me aproximar novamente da plataforma, vi que algo havia mudado. O trem agora estava cheio, lotado, e todos os passageiros olhavam para mim, de dentro, esperando. O maquinista estendeu a mão, mas não sorriu. Seus olhos estavam negros, mas desta vez havia algo mais. Uma sombra viva atrás dele, maior, mais densa, como se o trem abrigasse algo além da compreensão humana. E então ele falou. Pela primeira vez, com som real, com voz rouca e cavernosa, você precisa entender. Isso aqui não é castigo, é escolha. A estação é só o véu, o trem é o caminho. Tentei me mover, mas meus pés pareciam colados ao chão. Então, uma luz acendeu sobre a plataforma, revelando uma cena congelada no tempo. Eu e minha família, sentados num banco de praça, minha mãe sorrindo, meu pai acenando para a câmera. Mas aquela cena não existia mais. Minha mãe falecera há anos, meu pai pouco depois. Aquilo era apenas memória.
E a estação sabia disso. Ela me oferecia consolo, me oferecia retorno. Mas a que custo? A filmadora na minha mochila ligou sozinha e começou a projetar imagens no teto do saguão. Imagens de todos os que entraram antes de mim. Pessoas comuns, viajantes, exploradores, curiosos. Alguns dos rostos estavam em fotos antigas que eu havia visto durante minhas pesquisas sobre a estação. Outros, jamais registrados oficialmente. Um deles me chamou a atenção. Um homem de barba cerrada, olhos escuros, usando uma jaqueta de couro. Em sua mochila, uma câmera. Reconheci aquele rosto. Era o explorador conhecido como Álvaro Moura, desaparecido em 2011. Diziam que ele investigava locais amaldiçoados no interior do Brasil. Ninguém jamais encontrou rastros dele. Mas agora ele estava ali, dentro do trem, sentado perto da janela. E ao me ver, ele acenou, com um leve sorriso. E então, lentamente, virou o rosto para frente, como se aceitasse o destino. O vagão começou a emitir um ruído profundo, quase como um lamento. A estação tremeu e o maquinista estalou os dedos. Todos os passageiros fecharam os olhos. E uma a uma, as janelas se apagaram. Corri para o outro lado da plataforma e gritei: "O que acontece se eu embarcar?" Ele respondeu sem mover os lábios: "Você não será o mesmo, mas estará completo." Então, do fundo da estação, surgiram crianças. 3 delas. Uma menina com tranças, um garoto segurando um carrinho e o terceiro era eu. Aos 5 anos, me olhando, com olhos curiosos. Aquilo quebrou algo dentro de mim. Eu não sabia mais o que era real. Se era uma armadilha, uma ilusão ou a verdade mais pura. A estação estava oferecendo o passado, o perdão, a paz, mas também estava exigindo o abandono do agora. E então, pela primeira vez, entendi o verdadeiro poder daquele lugar. A estação não matava. Ela fazia esquecer. Ela apagava, transformava a lembrança em névoa e conduzia os que não pertenciam mais a esse mundo para um destino que ninguém jamais descreveu. Com o coração pesando como chumbo e os olhos fixos na figura infantil de mim mesmo, parado ali com expressão serena, dei o primeiro passo em direção ao vagão. Tudo ao meu redor silenciou, como se a própria estação prendesse a respiração. A mão do maquinista ainda estendida parecia mais uma âncora do que um convite. Quando alcancei o degrau, olhei uma última vez para o prédio da estação e por um breve segundo ele parecia outro. Mais novo, vibrante, com pessoas andando lá dentro, bilhetes sendo carimbados, malas sendo carregadas. E então, tudo voltou a ruir. O tempo desfez o véu e me puxou para dentro. Cruzei a porta do vagão. O ar lá dentro era morno, carregado de um aroma impossível de descrever. Algo entre madeira molhada e flores mortas. Os passageiros estavam todos imóveis, mas ao passar por eles, cada um voltava lentamente o rosto na minha direção, como se me reconhecessem, como se estivéssemos ligados por uma linha invisível. Sentei-me na poltrona mais próxima da janela. A cortina estava fechada, mas eu não a abri. Não sabia o que veria do lado de fora. O maquinista entrou no vagão, caminhou lentamente até o fundo e desapareceu por uma porta estreita. Então, sem qualquer som de motor, o trem começou a se mover. Não havia sacudidas nem trancos. Era como flutuar, como sonhar. A sensação era de ser levado, não por trilhos, mas por lembranças. O ambiente começou a escurecer e o teto do vagão brilhou com luzes que se moviam como estrelas. Cada uma delas piscava com uma frequência diferente, e logo percebi que eram imagens, memórias projetadas. A primeira, eu, criança, andando de bicicleta com meu pai. Depois, o rosto da minha mãe me acordando para ir à escola. A seguir, cenas que não lembrava ter vivido. Uma estrada de terra que nunca percorri, uma casa em ruínas onde nunca entrei. Aos poucos, compreendi. Aquilo não eram apenas memórias minhas, eram fragmentos de todos os que estavam naquele trem. Vidas entrelaçadas, pedaços de alma misturados como poeira no ar.
Fechei os olhos, mas a viagem continuava dentro da minha mente. Vi o rosto do antigo chefe da estação, Silas, chorando diante de um espelho. Vi Gustavo, meu amigo, parado no meio da estrada, olhando para trás com expressão de culpa. E vi a estação, vazia, silenciosa, mas com a porta entreaberta. A cada minuto que passava, sentia meu corpo mais leve, como se algo estivesse sendo arrancado de mim. Medo, peso, identidade, até que o trem parou. Mas não havia mais plataforma, nem estação. Do lado de fora, um breu absoluto. O maquinista apareceu na porta do vagão. E pela primeira vez, sem sombras nem metáforas, falou com voz clara. Chegamos. Levantei, hesitante. Todos os outros passageiros permaneceram sentados. Olhavam para a frente, como se soubessem que aquele não era seu destino final. Eu, no entanto, fui guiado até a porta de saída. E ao abrir, dei de cara com mim mesmo, de pé, diante da estação, exatamente no ponto onde tudo começou. Olhei para mim e o outro, eu me encarou de volta. Ele estava com a câmera na mão e disse, já é tarde para sair. Mas é cedo para esquecer. Dei um passo para trás, olhei para dentro do vagão, vazio, todos tinham sumido. Só o maquinista restava, parado no fim do corredor, cada vez mais longe. Corri de volta pelos vagões, tentando entender o que estava acontecendo. Mas agora, os vagões não tinham fim. Um se conectava ao outro, como se o trem crescesse enquanto eu o percorria. E a cada nova porta, eu via uma estação diferente. Uma no deserto, outra em ruínas à beira-mar, outra coberta por neve, outra subterrânea. Como se esse trem cruzasse dimensões, não trilhos. Cansado, desabei em um banco. O maquinista apareceu ali e disse, você não está dentro, você não está fora, você é o próximo. E me entregou um bilhete. Nele, apenas isso, Estação de Santa Albina, vigia designado meu nome. Início, agora, término, nunca. E foi nesse instante que tudo se apagou. Quando abri os olhos, estava deitado no chão da estação. O teto parcialmente desabado. As malas todas cobertas por poeira. Nenhum passageiro, nenhum trem. A câmera no meu peito ainda ligada. O relógio marcando 14h47. O tempo não havia passado. Ou havia passado tempo demais. Caminhei até o saguão. Tudo igual. Mas agora eu sabia demais. E quando tentei sair pela porta da frente, vi algo que me fez recuar. Sim, eu mesmo. Chegando com Gustavo, entrando para explorar, revivendo tudo de novo. Mas eu estava aqui, presente, observando. A estação me prendeu num ciclo. Eu não era mais visitante. Era parte do enredo, parte do mecanismo. O trem ainda virá, mas desta vez serei eu quem anunciará a partida. Naquele momento em que vi a mim mesmo entrando pela porta da estação, acompanhado por Gustavo, com a câmera em mãos e a curiosidade estampada no rosto, entendi sem sombra de dúvida. O ciclo não apenas recomeçava, ele se duplicava. Eu estava ali, dividido em dois, como uma fita rebobinada que nunca se apaga completamente. Me escondi atrás de uma das colunas do saguão e observei em silêncio. A versão anterior de mim caminhava com passos cuidadosos, enquanto Gustavo fazia piadas nervosas, sem ideia do que os esperava. O tempo estava completamente quebrado. A estação criava dobras, ecos, duplicações. E ali, imóvel, percebi o significado da última frase do bilhete. Início, agora, término, nunca. Eu não era apenas mais um passageiro, era o próximo vigia, o novo guardião do mistério. O relógio da parede voltou a girar. As malas reapareceram no chão, as cadeiras da sala de espera se alinharam sozinhas. E o rádio, silencioso há horas, sussurrou meu nome. Está pronto? Aquela pergunta soou como um veredicto. Não havia resposta certa. Olhei para a câmera que ainda trazia presa ao peito e tentei desligá-la. Mas ela já não obedecia. Gravava sozinha. Talvez nunca tivesse parado. Voltei à sala da chefia da estação.
Sobre a mesa, o diário de Silas agora estava com páginas novas, em branco. Ao lado dele, uma caneta e um recado escrito à mão em letra familiar. Conte tudo, mas nunca conte o fim. A estação não queria ser revelada. Ela não desejava a verdade exposta. O que ela buscava era continuidade, memória, repetição. Era um organismo antigo demais para ser compreendido, uma entidade disfarçada de ruína. E eu agora fazia parte disso. Desci até o porão da estação, um local que nunca havia aparecido antes. O chão de madeira cedeu sob meus pés, revelando uma escada em espiral feita de ferro. Ali embaixo, um cômodo subterrâneo, frio, úmido e tomado por centenas de arquivos, bilhetes antigos, fotos de passageiros que ninguém lembrava, diários, gravações em fita, cartas nunca entregues. Uma história subterrânea escrita por mãos esquecidas. E ali no centro, uma estante marcada com uma placa de latão. Vigias, 1943 até hoje. Percorri os nomes e entre eles reconheci vários que pesquisei durante minha investigação original. Desaparecidos, exploradores, jornalistas, andarilhos. Todos terminaram aqui. E no final da lista, meu nome já estava gravado, com a data de hoje, sem data final. Um calafrio percorreu minha espinha, mas não havia mais como negar. Eu não estava sonhando, nem preso numa alucinação. A estação havia me escolhido. Eu me tornei o que investigava. Subi lentamente de volta ao saguão. Lá em cima, meu outro eu estava na plataforma, observando a locomotiva que agora havia retornado. O trem 407, negro como sempre, imponente, parado em silêncio. Mas desta vez não apitava, esperava, como se soubesse que alguém ainda precisava fazer o anúncio. E eu sabia o que devia fazer. Caminhei até os alto-falantes antigos, os mesmos enferrujados que tantas vezes me assustaram com frases do além. Peguei o microfone quebrado. Ele funcionou. Atenção, senhores passageiros. O trem 407 está pronto para embarque imediato. Última chamada. Minha voz saiu rouca, metálica, mas reconhecível. A versão passada de mim olhou em volta, confuso. Não entendeu. Ainda não, mas logo entenderia. Era assim que começava. Ou terminava, ou os dois. A estação vibrou levemente, satisfeita. As luzes piscaram em resposta. A locomotiva soltou vapor. E a primeira silhueta surgiu do fundo do corredor. O maquinista, imóvel, firme, como sempre. Mas agora, ele me olhava diferente, como se me entregasse o manto, como se dissesse, agora é com você. As sombras dos passageiros começaram a se formar uma a uma. Lentamente, eles retornavam para o novo ciclo. Sempre os mesmos, sempre diferentes. A estação sussurrava. Ela queria mais, queria continuar, queria alimentar o trem com histórias, lembranças, fragmentos de almas. Caminhei de volta ao centro do saguão e, por um instante, olhei meu reflexo em um dos espelhos quebrados. Era eu, mas não era mais. Algo dentro de mim havia mudado. O olhar era outro. O tempo já não passava. Não importava. A câmera ainda gravava. E uma nova fita começou no sistema. Nome do arquivo: Estação Santa Albina, Vigia 22. Respirei fundo e ouvi o sino tocar. 1, 2, 3 vezes. E então, o barulho. O mesmo som que me atraiu no começo. O barulho do trem. Só que agora, ele vinha de dentro de mim. O som do trem ressoando dentro de mim não era metálico, nem mecânico. Era como um coração pulsando em outra frequência, antiga, ritualística, como se cada batida carregasse memórias que não eram minhas. Estava consumado. Eu não era mais apenas o homem que entrou naquela estação com uma câmera e perguntas. Eu era agora parte da estrutura, da engrenagem, um fragmento vivo da estação de Santa Albina. A locomotiva soltou vapor pela última vez naquela noite e sumiu entre as sombras, sem partir, sem chegar. Ela simplesmente se apagou como um sonho ao amanhecer.
O relógio do saguão continuava marcando 14h47. O tempo não passava mais para mim. Não importava se o sol nascia ou se a lua surgia entre as árvores. Dentro da estação, o mundo seguia sua própria lógica. Às vezes, eu ouvia passos nos corredores, vozes chamando por nomes que nunca escutei antes. Em certos dias, encontrava retratos novos no mural do escritório, pessoas que eu nunca vi, mas que a estação conhecia. À noite, revia os vídeos gravados. Alguns mostravam imagens minhas que eu não lembrava de ter vivido, outros apenas o vazio, um trem fantasma atravessando a tela e, às vezes, apenas escuridão, mas com o som de respiração lenta ao fundo. Gustavo nunca voltou. Pelo que sei, ele apagou todas as imagens. Nunca falou sobre o que viu, e talvez seja melhor assim, porque esta história não deveria ser contada, mas lembrada, guardada, escondida no lugar mais profundo da memória de quem ousou se aproximar. A estação não aceita quem quer expô-la, mas guarda com carinho os que se tornam parte dela. Certa noite ouvi o som de passos na plataforma. Um grupo de jovens com lanternas, um deles com uma câmera. A história recomeçava. O ciclo se reabriu. O apito soou no meu peito. E pela primeira vez eu sorri. Sabia exatamente o que dizer. Peguei o microfone da central e com voz serena anunciei: "Atenção, senhores passageiros, o trem 407 está pronto para o embarque. Última chamada." Do lado de fora, os grilos cantavam como antes. A mata abafava o mundo real, mas dentro da estação, nada era real. Ou talvez tudo fosse, já nem sei mais. Às vezes, acordo sentado no banco do saguão e me pergunto se tudo foi um delírio, se estou em coma, se morri, se ainda existo fora desses trilhos que levam a lugar nenhum. Mas então, o maquinista aparece, em silêncio, passa por mim e me entrega mais um bilhete, com mais um nome, e eu guardo, com cuidado. No mural, escrevi uma frase para os próximos que chegarem. Está a lápis atrás da porta do banheiro, logo abaixo do espelho. Se você ouvir o barulho do trem, já é tarde. Agora, só resta esperar. A estação nunca dorme. E o relógio, mesmo parado, continua marcando seu destino. O trem 407 parte toda vez que alguém ousa descobrir demais. E quando partir de novo, eu estarei aqui. Como estive desde o começo, como estarei até o fim. E se você, por acaso, estiver planejando visitar uma estação abandonada no interior do Paraná, pense duas vezes, porque há lugares que não querem ser lembrados, lugares que só existem porque alguém continua acreditando neles. E essa estação só está viva porque eu ainda estou aqui, contando, esperando, gravando, e quando o apito soar novamente, será a sua vez.